Se você se acha indisciplinado, uma pessoa sem disciplina, que procrastina, que adia as coisas, fica aqui nesse vídeo até o final, a sua opinião pode mudar. Primeiro, eu quero começar num ponto da neurociência comportamental. A gente sempre é disciplinado a fazer alguns rituais. Por exemplo, eu morava há uns 8 anos atrás num prédio. E nesse prédio tinha um vizinho que todos os dias, meio-dia, pontualmente, ele estava lá embaixo, no mesmo lugar, fumando. Era um lugar aberto, que tinha uma cobertura, então podia fazer chuva, sol, frio, calor. Ele estava lá religiosamente, esse mesmo horário, com aquela mesma disciplina, para fazer um comportamento que ele já tinha o hábito. Então, para você que se acha indisciplinado, talvez você só tenha que mudar o lado que você tem disciplina, porque a gente sempre tem alguns rituais e faz esses rituais com frequência, com repetição, mesmo as pessoas que se acham indisciplinadas. E aí, trazendo ainda a neurociência, tem que entender como é que é o nosso cérebro. Ele é primitivo, já falei isso em vários outros vídeos aqui, mas o cérebro ele age para economizar energia. Então, sempre que você, pô, vou trabalhar mais para ganhar mais dinheiro. Ah, não, mas a minha vida tá boa assim, tá confortável. Para que eu preciso ganhar mais? O teu cérebro vai te sabotar o tempo todo. Ah, não, eu preciso comer melhor para pegar um shape melhor. Não, mas eu sou feliz assim. Eu tô satisfeito com o meu corpo e tal, não preciso melhorar. O seu cérebro sempre ele vai buscar uma justificativa para que você não tenha que gastar mais energia. E tomar decisões e mudanças gastam energias do cérebro absurdamente. E a gente vai sempre tentar se sabotar. Tudo que a gente tentar mudar, a gente vai ter uma justificativa pronta. Por isso que tem aquele ditado: quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, porque a pessoa já está tão habituada a ceder esse pensamento que todos nós temos, eu tenho inclusive. Toda vez que eu penso, pô, vou correr mais rápido. Não, peraí. Não era nem para mim estar correndo, eu já corro, já é o suficiente. Então, a gente tem que saber lidar com essa questão das nossas desculpas. Isso é uma vitória de nós com nós mesmos, não é de nós para os outros. Não é nunca para ser melhor que ninguém, porque até porque isso só motiva grandes atletas. O Messi treina ou treinou muitos anos, jogou muitos anos querendo ser o melhor do mundo por causa do Cristiano Ronaldo e vice-versa. O Cristiano Ronaldo também vislumbrava ser melhor que o Messi. E ali talvez esses dois tenham treinado muito, tenham elevado muito o nível, tenham repetido muito algumas coisas que eles queriam ser o melhor e tinham um parâmetro de competição alto. Porque se um não tem o outro, às vezes sem se esforçar tanto, eles seriam os melhores. Então, essa competitividade só são atletas que sabem lidar bem com isso, ou pessoas que quando estão, por exemplo, a pessoa que está concorrendo com uma vaga, ela não tem essa visão, porque ela sabe o desempenho dela. Ela, poxa, eu tirei 10 no meu último concurso em tal matéria, mas eu tirei 5 na outra. Eu não vou conseguir ser melhor do que eu se eu não melhorar aonde eu preciso melhorar. Então a pessoa que ela está no corporativo, está prestando concurso, ela já é muito difícil ela se motivar para ser melhor que outras pessoas. Só são grandes atletas, porque aí você tem marcos, você tem métricas, você tem absurdamente números para melhorar. Mas mesmo os grandes atletas que buscam melhorar para ser melhor que os outros, para ser o melhor do mundo, ele vai ter que ser melhor que ele mesmo. Então ele sabe, por exemplo, o recorde de gols que ele fez numa temporada. E ele sabe que se ele quiser ser o melhor do mundo, provavelmente ele vai ter que bater essa marca dele mesmo. São assim que as grandes pessoas que eu conheço se motivam. E ali, então, a gente tem que saber lidar com essa questão de nosso cérebro dar desculpas prontas. Quando a gente aprende isso, e eu sei me motivar muito pela dor, o erro das pessoas é se motivar pela recompensa. Não, eu vou trabalhar mais para ganhar mais dinheiro. Isso vai durar pouco tempo. Essa motivação, que é o motivo para a ação, vai durar pouco tempo. Agora é o seguinte: se eu não trabalhar bem, se eu não desempenhar bem o meu trabalho, eu penso assim, tá? Se eu não desempenhar bem o meu trabalho, minha família fica na mão. Aí eu vou ter que sair da casa que eu tenho, eu vou ter que sair das coisas, eu vou perder as coisas. A dor motiva mais que o prazer, pelo menos a longo prazo. Porque
Quando você ali se sente incomodado, você age. As pessoas elas agem mais pelo incômodo e pelo constrangimento do que pelo prazer. Então tem aquele ditado: não, a pessoa vai agir ou para fugir da dor ou para buscar prazer, mas fugir da dor sempre é mais palpável para o nosso cérebro. A gente consegue ver a gente se ferrando muito mais fácil do que, por exemplo, prosperando, do que no shape, do que. Então, eu crio alguns gatilhos na minha cabeça, pode ser até doidura, loucura, mas eu consigo. Por exemplo, se eu não fizer 1 quilômetro no pace 8, e às vezes o 8 é o máximo que eu consigo ali, eu me imagino que eu tô com a granada na mão e aquilo vai explodir eu e todas as pessoas à volta. Aí eu crio aquela situação real de alerta, tudo aquilo mexe com o meu corpo, com a minha mente e faz com que eu corra mais rápido. A gente tem que ter essa capacidade de criar situações fictícias, buscando fugir da dor, para que ela se torne verdade, e aí a gente se motiva. A motivação tem muita coisa que já foi revista pela ciência, por tudo, mas é um motivo para a ação. Quando alguém vai investigar um crime ou um suspeito, o que ele faz? Ele procura motivação no que, o que pode ter motivado. Quem que era contra aquela pessoa, quem que. Aí ele vai fazendo toda uma pesquisa para entender primeiro a motivação. Só que essa motivação, quando a gente vai começar a academia, a gente começa motivado. Existem pessoas que compram tênis de 500, 600, 1.000, 2.000 reais quando começa a correr. Isso dá um motivo muito. Não, agora eu tenho um tênis bom, eu vou correr. Só que só isso não vai sustentar um hábito a longo prazo. Entendeu? Ela vai ter essa empolgação. As pessoas elas acham que a pessoa motivada ela é só uma pessoa entusiasmada, feliz. Não, não é. Muitas vezes a pessoa motivada é uma pessoa que está sem dormir, que está em busca de um objetivo, que está ali buscando, buscando, e ela vai se desmotivar, ela vai pensar em desistir várias vezes, porque eu pensei e eu penso, às vezes, em parar tudo. Quando as coisas começam a dar errado, aí você vai mexendo no seu cérebro, mexendo nos seus porquês, para mostrar para o seu cérebro, e aí para você não dar desculpas e buscar mais soluções. Pô, já cheguei até aqui, mas se eu adaptar, se eu melhorar, se eu crescer aqui, eu consigo melhorar. Mas entendam que a motivação para fugir da dor, ela é muito maior do que a motivação para buscar o prazer. Porque essa do buscar o prazer, ela vai durar por um prazo bem menor. Todo mundo que eu conheço, que veio de baixo, que fez muita grana, que prosperou muito, eles continuam fazendo isso. Existe muita gente que não precisaria trabalhar mais, que tem um padrão de vida que é confortável, que daria para manter esse padrão por 20, 30 anos, mas a pessoa continua buscando. Por quê? Porque ela tem medo de voltar aonde ela já esteve. E esse medo que ela tem de voltar aonde ela já esteve faz com que ela continue buscando, continue se empenhando, continue sendo melhor em relação a ela mesma. Porque pelo medo. Porque se fosse só pelo prazer, ela atingiu um número financeiro, ela, agora eu vou me aposentar, não vou trabalhar mais. Então a motivação fugindo da dor, ela é sempre maior do que a motivação buscando o prazer. Porque na hora que você encontrou o prazer, encontrou ali a sua meta, aquilo ali foi o pico ali de dopamina, de vários hormônios, e depois despenca. E isso não tem consistência, na maioria das vezes não tem resiliência. Na maioria das vezes, ou tem uma resiliência curta. Então, se motivem muito para fugir da dor, fugir do pior cenário que você teria se você não mudar, fugir do pior cenário que você teria se você não fazer diferente. Quantas e quantas pessoas eu conheço que mudaram da noite para o dia após ter um infarto, por exemplo. Cara, a pessoa teve um infarto, ela se viu morrendo. Ela falou, cara, se eu não mudar, eu vou morrer. E aí ela muda, tem gente que muda para sempre e vai, vira um atleta, vira uma pessoa que fazia ali hábitos ruins para a sua saúde, ela passa a ter muito mais hábitos bons. Então é muito sobre isso, porque ela vai fugir daquela dor. Ela teve uma situação real de medo que ela poderia ter perdido a vida, aquilo não aconteceu, mas ela sabe estatisticamente que se ela tiver de novo e tiver aqueles mesmos hábitos, a chance dela escapar vai diminuindo. E aquilo faz com que ela mude para sempre, que tenha consistência. Valeu, tamo junto! Me siga para mais conteúdos como esse, comenta aqui embaixo no que você é disciplinado e no que você precisa
ser mais disciplinado. Tamo junto. Uma excelente semana para todos.